A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que a presença de Deus invada agora o seu ambiente, que a sua voz alcance o mais profundo do seu coração e que, neste momento, o Espírito Santo te envolva em consolo, força e direção. Hoje, vamos caminhar juntos por uma das histórias mais impactantes e desafiadoras da Bíblia, e que ainda ecoa nos dias de hoje com poder e propósito: a obediência de Abraão, quando Deus pediu a ele aquilo que mais amava, seu filho Isaque. Quantas vezes a nossa fé é testada e Deus permite situações que fogem do nosso entendimento. Vivemos dias em que muitos desejam bênçãos sem sacrifício, vitórias sem renúncia, milagres sem obediência. Mas a história de Abraão nos confronta e nos ensina que o verdadeiro relacionamento com Deus é forjado nas decisões difíceis, na entrega sem reservas e na fé que enxerga além do momento. Imagine o coração de Abraão ao ouvir do próprio Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Gênesis 22:2. Que decisão seria mais dolorosa para um pai? Como aceitar e entregar aquilo que foi tão esperado, fruto de promessa, razão de tantas orações? Mas Abraão não questionou, não reclamou, não pediu explicações. Ele se levantou cedo, preparou a lenha e seguiu na direção daquilo que Deus havia ordenado. Deus muitas vezes permitirá situações assim na minha vida e na sua. Não porque Ele deseja nos ferir, mas porque deseja revelar quem Ele é em meio ao nosso sacrifício. Há bênçãos que só são liberadas quando provamos nossa obediência em níveis profundos, quando estamos dispostos a entregar até mesmo aquilo que julgamos impossível de renunciar. Eu quero hoje te encorajar a pensar o que Deus tem te pedido, que áreas da sua vida ainda resistem à vontade do Senhor. Há decisões que você evita tomar por medo de perder, por apego ao passado ou pela insegurança diante do futuro. O Senhor está te chamando para um relacionamento onde a confiança é maior que a dúvida, onde a fé é mais forte que o medo e onde a obediência é plena, mesmo sem entender o propósito imediato. Deus procura corações, como o de Abraão, dispostos a dizer: eis-me aqui. Homens e mulheres que aceitem caminhar até o altar, mesmo sem saber qual será o final da história. E a boa notícia é que, assim como Deus proveu o cordeiro para Abraão, Ele também proverá em sua vida. Nenhuma obediência é em vão. Todo ato de fé e renúncia é registrado no céu e recompensado no tempo certo. Se essa palavra já falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu decido te obedecer mesmo sem entender. Faça isso como um ato profético, como um sinal de entrega, e creia que a sua história também será marcada pela fidelidade de Deus. Permita que o Espírito Santo ministre sobre você agora, que Ele traga paz, força e fé, para que, assim como Abraão, você consiga se levantar, preparar a lenha e caminhar na direção do propósito, confiando que Deus proverá. A história de Abraão e Isaque é mais do que um episódio de obediência. É um retrato fiel de como Deus trabalha em nossas vidas. Ele, muitas vezes, nos leva até o limite da fé para revelar sua provisão, sua soberania e o quanto Ele é digno da nossa total confiança. E o mais surpreendente é que essa dinâmica continua se repetindo nos dias de hoje. Vivemos em um tempo em que as pessoas querem seguir a Deus até onde lhes é conveniente. Muitos desejam bênçãos, portas abertas e respostas rápidas, mas relutam quando Deus pede renúncia. E não estou falando apenas de bens materiais, mas de vontades, relacionamentos, hábitos, comportamentos, planos e escolhas. Deus continua a chamar seus filhos para altares de obediência, onde Ele mesmo prova o coração e separa aqueles que o servem de verdade daqueles que apenas querem usufruir de suas dádivas. Se olharmos atentamente, Abraão não hesitou. Ele poderia ter questionado, se rebelado ou fugido, mas decidiu confiar.
Isso nos ensina que a verdadeira fé não está condicionada às circunstâncias, mas fundamentada no caráter de Deus. Abraão sabia quem Deus era. Ele sabia que o Senhor não havia errado quando prometeu Isaque, e não erraria agora ao pedi-lo de volta. Assim também devemos viver, crendo que o mesmo Deus que dá é o Deus que pode pedir, mas também o Deus que sempre proverá. Quantas vezes Deus já te chamou a abrir mão de algo? Talvez de uma amizade que te afastava dele, de um projeto que te consumia, mas não glorificava o nome do Senhor, de um caminho que parecia bom aos teus olhos, mas cujo fim era morte espiritual. E quantas vezes, mesmo ouvindo a voz de Deus, você relutou, hesitou, tentou negociar? Somos tentados a achar que sabemos o que é melhor para nós, quando na verdade só Deus conhece o amanhã e o resultado de cada escolha. O altar de Moriá não era apenas o lugar do sacrifício de Isaque. Era o lugar onde Deus provou a Abraão e onde Abraão conheceu um novo nível de intimidade com o Senhor. Há lugares espirituais que só alcançamos pela obediência. Só quem passa pelo altar da renúncia experimenta o Deus que provê, o Deus que cuida, o Deus que surpreende. Quantos vivem hoje angustiados, presos a situações que só permanecem porque ainda não foram entregues no altar? Relacionamentos tóxicos, mágoas antigas, vícios silenciosos, desejos de vingança, hábitos nocivos, planos que Deus nunca aprovou. E a pessoa continua insistindo. Mas enquanto o Isaque do coração não for colocado no altar, o livramento e a provisão não chegam. Deus está nos chamando para o altar de obediência, para o lugar onde o ego morre e a fé nasce de verdade. Ele está dizendo a muitos: entregue o que você mais ama, o que você mais valoriza e confie. Eu sou Deus para restituir, para prover, para fazer infinitamente mais. Mas poucos estão dispostos a dar esse passo. Muitos querem ver o cordeiro antes de subir o monte. Querem a provisão antes da renúncia. Querem o livramento antes da obediência. Se hoje você sente que essa palavra é para você, que existe algo que o Senhor está te pedindo e que você vem adiando, saiba que essa é a hora. Não há altar sem entrega, não há renúncia sem sacrifício, e não há milagre sem obediência. A história de Abraão nos lembra que Deus sempre proverá, mas no tempo certo, no lugar certo e para quem obedece sem reservas. Abraão subiu o monte com lenha, com faca, com fé e com Isaque, mas desceu com provisão, com livramento e com promessa reafirmada. Assim será com você. Pode parecer que tudo será perdido, que o sacrifício será definitivo, mas no último instante Deus enviará o escape. Ele conhece os que são fiéis. Por isso, não tema. Se Deus está te chamando para renunciar, para deixar, para mudar de direção, obedeça. O Senhor só permite provas assim para aqueles a quem Ele deseja levar a novos níveis de fé e experiência. E não importa o tamanho do desafio, onde há obediência, há provisão. Escreva aqui nos comentários: eu confio na provisão do meu Deus. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seus planos. Permita que esta palavra penetre o mais profundo do seu coração e produza frutos eternos. Deus ainda é o Deus que fala, Deus ainda é o Deus que prova, e Deus ainda é o Deus que provê. Diante de uma palavra como essa, é impossível permanecermos indiferentes. A história de Abraão e Isaque nos confronta de forma profunda, revelando o quanto muitas vezes temos resistido à voz de Deus. E a verdade é que antes de qualquer oração, é necessário preparar o coração, alinhar a alma e se posicionar diante do Senhor. Talvez você esteja aí, ouvindo essa mensagem e sentindo que há áreas na sua vida que precisam ser entregues, atitudes que precisam ser renunciadas, decisões que precisam ser tomadas com coragem.
Deus está chamando você para um lugar mais alto, mas esse lugar exige obediência. O Monte Moriá, onde Abraão foi provado, simboliza o altar da decisão, o lugar onde deixamos de lado a nossa vontade para abraçar a vontade de Deus. O Espírito Santo está te convidando a esse momento de rendição, e não importa há quanto tempo você está longe ou quantas vezes falhou. O que importa é que hoje, agora, o Senhor está falando com você. Ele está te chamando pelo nome dizendo: filho, filha, volte para mim, entregue aquilo que você tem escondido, coloque no altar o que tem impedido sua caminhada. Chegou o tempo de deixar as desculpas, de abandonar as resistências, de confessar os pecados ocultos, as mágoas guardadas, os desejos descontrolados. Não há nada mais precioso do que a paz que vem após uma entrega genuína. E saiba, Deus não quer apenas parte de você, Ele deseja o seu coração por inteiro. Abraão poderia ter oferecido outro animal, poderia ter tentado negociar, mas ele levou exatamente o que Deus pediu. E é isso que o Senhor espera de nós, que levemos ao altar o que Ele tem nos pedido, sem reservas, sem disfarces, sem atalhos. Antes de orarmos, eu quero te convidar a fazer isso agora. Feche os olhos onde você estiver e, se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Fale com Deus. Diga a Ele o que tem te impedido, o que tem te enfraquecido, o que você precisa entregar. Confesse suas falhas, suas angústias, seus medos. Ele está te ouvindo. Esse é o tempo de alinhamento espiritual, de ajustar o coração, de colocar a vida em ordem diante do Senhor. Não deixe que mais um dia se passe sem acertar as coisas com Deus. Porque a obediência de Abraão trouxe livramento não só para ele, mas para a sua descendência. A sua decisão de hoje pode mudar não apenas a sua história, mas a de toda a sua família. Se você está disposto a isso, escreva aqui nos comentários: eu entrego tudo no altar de Deus. Faça disso um ato de fé, um compromisso público, e permita que o céu veja sua decisão. Deus honra corações sinceros e ouvidos atentos. Agora se prepare. Vamos juntos clamar ao Senhor com toda a nossa alma, rasgando o coração, porque Ele está pronto para agir. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda é o mesmo. Ele ainda opera milagres e provisão na vida dos que o obedecem. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, neste momento, na Tua santa presença, nós nos prostramos em espírito e verdade. Sabemos que Tu és o Deus que fala, o Deus que prova e o Deus que provê. E diante desta palavra, que confrontou, que sacudiu e que despertou a nossa alma, viemos agora clamar. Pai, quantas vezes temos sido como crianças teimosas, que resistem à Tua voz, que adiam as decisões, que tentam preservar o que deveria ser colocado no Teu altar. Hoje, Senhor, reconhecemos que precisamos ser mais obedientes. Reconhecemos que há áreas em nossas vidas que precisam ser entregues, vontades que precisam ser renunciadas, caminhos que precisam ser abandonados. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, quebranta o nosso coração. Arranca de nós todo orgulho, toda resistência, toda dureza de espírito. Nos leva ao lugar de rendição total, onde possamos dizer como Abraão: eis-me aqui. Que possamos levantar cedo, preparar a lenha e subir o monte, confiando que o Senhor proverá. Senhor, recebe agora cada Isaque que está sendo entregue neste momento. Cada sonho, cada projeto, cada plano que estava fora da Tua vontade. Cada relacionamento tóxico, cada comportamento nocivo, cada vício silencioso, cada mágoa antiga.
Nós colocamos tudo aos teus pés, sobre o teu altar, confiando que o Senhor saberá o que fazer com cada uma dessas coisas. Pai, visita agora cada pessoa que ora comigo. Entra nesta casa, neste quarto, neste ambiente onde o teu nome está sendo invocado. Toca este coração ferido, essa alma cansada, essa vida que vinha carregando fardos sozinha. Traz refrigério, traz alívio, derrama paz. Senhor, para aqueles que estão sendo provados, que sentem que a sua fé está no limite, renova as forças. Mostra que o Senhor é Deus que vê, que ouve e que age no tempo certo. Que assim como Abraão, mesmo quando tudo parecia perdido, o escape surgiu, a provisão veio e a promessa foi reafirmada. Que cada pessoa que orar comigo sinta agora a tua presença, a tua mão poderosa sobre sua vida. Que o medo seja dissipado, que a ansiedade seja arrancada, que a incredulidade perca força e que a fé se levante como nunca antes. Profetizamos sobre cada vida que está aqui. Você verá a provisão de Deus, você experimentará livramentos. Você será surpreendido pela fidelidade do Senhor. Senhor, visita também os lares. Entra nas famílias, quebra as correntes espirituais, restaura relacionamentos, traz de volta os filhos, cura os casamentos, abre portas onde não há saída e faz o teu nome ser glorificado em cada casa representada nesta oração. E para aqueles que ainda não te conhecem de verdade ou que estão afastados dos teus caminhos, toca agora, constrange esse coração, traga arrependimento e que hoje seja um marco na história dessa vida. Que o céu registre essa decisão, que anjos celebrem e que o teu Espírito Santo faça morada definitiva nesse coração. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor já ouviu. Sabemos que a provisão está a caminho, que o milagre está sendo liberado, que a porta está se abrindo, que a cura está chegando e que o sobrenatural de Deus invadirá cada vida que se posicionar em obediência. Em nome de Jesus declaramos: nenhuma obediência será em vão, nenhuma entrega deixará de ser recompensada, nenhuma lágrima cairá sem propósito, e todo Isaque entregue neste altar abrirá caminho para provisão, livramento e honra. Que o Senhor fortaleça o cansado, renove o abatido, anime o desanimado e traga paz ao angustiado. Que a mão do Altíssimo te cubra, te guarde, te proteja e te conduza pelos caminhos eternos. Nós oramos, declaramos e tomamos posse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Que palavra poderosa o Senhor ministrou hoje aos nossos corações. Se esta oração falou contigo, se Deus te visitou nesse momento, não saia daqui sem deixar o seu comentário. Escreva: eu confio na provisão de Deus, e declare publicamente a sua decisão de obedecer, mesmo sem entender. Aproveite e já deixe o seu like, se inscreva no canal Pedras que Clamam e ative o sininho para não perder nenhuma oração e mensagem que edificam a sua vida. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra hoje. E se quiser fortalecer ainda mais sua fé, ouça a nossa Rádio 3 Américas, disponível no aplicativo Rádiosnet e também pela Alexa. O link está na descrição deste vídeo. Lembre-se, onde há obediência à provisão, onde há entrega a milagre, que o Senhor te abençoe poderosamente e te conduza em paz. Até a próxima oração, se Deus quiser.